Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com o nosso segundo episódio da série Fala aí Acolhimento. Nosso episódio de hoje, quem faz o que no acolhimento? Eu sou a professora Daniela Spezin e estou eu e Samara, a ala feminina da Social Soluções, né, na nossa proposta de continuar aqui aprofundando esse canal de bastante diálogo. A gente quer de novo lembrar que a gente está aproveitando as devolutivas de vocês, a gente está aproveitando o que vem no YouTube, o que vem nos outros canais da Social Soluções para fortalecer o nosso trabalho e essa conversa com vocês, tá? O que nos mobiliza hoje, então, esse episódio, quem faz o que no acolhimento, é a experiência das duas e as pesquisas das duas, da Samara e minha, sobre esses sujeitos, essas pessoas, né, esses adultos que têm responsabilidades tanto do ponto de vista normativo quanto do ponto de vista ético e profissional diante de meninos e meninas em situação de acolhimento no Brasil. É isso, Samara. Então, assim, sem mais delongas, nós vamos passar para essa conversa. A minha primeira provocação para a Samara é o pensar, o refletir e problematizar os saberes dentro das instituições de acolhimento, porque são diferentes saberes. Aí vamos pensar saberes técnicos, saberes da sabedoria, né? Saberes acadêmicos. Como que fica isso no acolhimento e como tu enxergas isso, Samara? Olá a todos, estamos nós de volta aqui. Dani, para mim esse é um ponto chave para compreender e para lidar com os dilemas que acontecem dentro do acolhimento. Então você tocou num aspecto para mim que é fundamental, que são os diferentes saberes que congregam lá dentro, que se conectam lá dentro, né, para executar o objetivo que é lidar com uma alta complexidade dentro da política de assistência, ou seja, para lidar com o que há de mais urgente e grave quando ocorre uma violência para a criança e adolescente, que é o afastamento familiar e essas crianças precisarem ficar acolhidas dentro de uma instituição onde diferentes sujeitos, diferentes atores, com diferentes saberes, com diferentes culturas, irão tratar, lidar e acompanhar e acolher essas crianças e suas famílias, respectivamente, porque o objetivo é sempre a convivência familiar e o desacolhimento neste momento tão difícil da vida das crianças. O que me pega nessa questão de quem faz o que dentro do acolhimento é que há uma vasta gama de pessoas, de atores lá com diferentes saberes. Então a gente tem desde saberes técnicos, acadêmicos, como você chamou, até saberes populares que a vida, né, que a cultura, enfim, que a nossa vivência e sociedade nos dá. E cuidar de criança não basta gostar de criança. Cuidar de criança dentro de uma política pública não basta você ser afeiçoada à criança ou se dar bem com criança. Exige outros saberes que se adquire na troca com outros conhecimentos que sim são conhecimentos técnicos. Então, acho que o primeiro ponto é pensar que estes saberes precisam sim ser praticado, executado, estudado. Então, a formação continuada, as oficinas de saberes, de troca de conhecimento entre os diversos atores do acolhimento, porque a gente vai ter desde auxiliar de serviços gerais, o cozinheiro, a cozinheira, educadores com 3 níveis de conhecimentos técnicos, de saberes, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Nós teremos a equipe técnica que toda ela precisa estar partir do conhecimentos acadêmicos e vamos ter a coordenação que também vai vir de conhecimentos acadêmicos, mas diferentes lugares da academia, que é outra gama de possibilidades de saberes dentro da equipe, ou seja, arte educador, educador físico, historiador, sociólogo, antropólogo, do direito, das letras, então da pedagogia, do serviço social, da psicologia. Então veja a multiplicidade de conhecimentos que vai estar à disposição do atendimento e do acompanhamento dessas crianças. Então a gente precisa ficar bastante atentos como a gente vai fazer com que esses saberes se conectem e como esses saberes conectados vão convergir para o objetivo que é a proteção integral dessas crianças, adolescentes e suas famílias. Porque quando a gente acolhe a criança, ela vem para dentro de uma instituição, mas o acompanhamento familiar continua acontecendo porque ele é necessário. E reforçar que esses conhecimentos, a gente não nasce com eles, é claro, a gente vai construir esse conhecimento, a gente vai trocar, a gente vai aprender. Não é à toa que a política de assistência prevê a educação continuada de todos os profissionais, sejam eles
de nível fundamental, ou seja ele de nível superior. E essa educação continuada, ela vai passar por supervisão interna e externa, por formações interna e externa, por reuniões que são feitas em diferentes níveis, por conta que dentro da equipe tem a equipe do educador, dos educadores, a equipe técnica, a equipe de coordenação. Então, tem momentos que estes pequenos grupos se encontram e tem momentos que esses pequenos grupos precisam internamente alinhar as suas atuações. Então, a coordenação tem uma atuação, a equipe técnica vai ter outra atuação, a equipe de educadores uma outra atuação, a equipe de auxiliar de serviços gerais uma outra atuação, a equipe da cozinha uma outra atuação, fora outros atores que estão externos ao acolhimento, mas que precisam ter ciência do que acontece dentro daquela casa, daquele espaço, para também as suas atuações. Fórum, a gente nem chegou nisso ainda, né? Equipe do Poder Judiciário, da escola, de outras políticas públicas, enfim, da saúde. Então, são muitos saberes que precisam se conectar de uma forma bastante eficiente e eficaz para que o acolhimento aconteça de forma bastante integral. Pois é. Bom, essas questões todas que tu levantas, elas também apontam para a necessidade de encontros organizados, uma clara intencionalidade no projeto pedagógico, que, penso eu, é mote para um novo episódio nosso também. Conversar um pouquinho sobre o projeto pedagógico, em que medida esses saberes diferentes também funcionam de forma protetiva, integral, né, desse sujeito, criança e adolescente, que é um sujeito real, ele tem raízes em algum lugar, ele vem de algum território, ele vem de um processo, de uma dinâmica familiar que é altamente provável tenha, claro, né, obviamente, vindo de um processo de violência, enfim, e aí a gente sabe como tudo isso demanda das áreas diferentes e também dos níveis diferentes de aprendizagem, um caminho, uma trajetória de acúmulo anterior, mas ao mesmo tempo, enquanto vai fazendo, enquanto vai entendendo, enquanto vai conhecendo esse menino, essa menina, também vai tendo a oportunidade de respirar, de cuidar de si, né? Porque o próprio educadora, equipe técnica, coordenação, grupo que faz o serviço geral, de cozinha, etc. e tal, também passa por um processo, né? Como a gente conversava no outro episódio, de também ir se alterando e de precisando de cuidado de si mesmo para cuidar bem do outro, né? Que é uma reflexão importante aí que a gente tem feito faz tempo e penso que a gente vai ter oportunidade. Queres falar agora? Quero. É que eu pensei algo, Dani, que talvez eu penso que você vai ajudar a gente a compreender, pelo menos você vai apontar caminhos, que é dentro dessa multiplicidade de saberes, há momentos de conflito e de tensão entre a equipe, justamente por esses lugares de fala, por esses lugares de saberes diferenciados dentro da equipe. E aí, quando a gente fala que o trabalho da equipe, de diferentes atores, eles têm que convergir para esse objetivo, nós não estamos descartando o conflito e a tensão que há dentro dessa equipe. Então, talvez você pudesse ainda, neste episódio curtinho aqui, apontar exemplos disso e nos dar caminhos para pensar, embora a gente queira aprofundar isso em outros momentos com vocês. Então, tem muito aí para a gente conversar e a gente, claro, vai ter essas oportunidades, esses outros momentos que tu dizes. O que, de qualquer forma, tem sido bastante recorrente, eu tenho ouvido de vários grupos de lugares diferentes do Brasil, quer dizer, aqui em Santa Catarina, aí em São Paulo, quando a gente teve já trabalhos, a gente também tem trocado na Social Soluções, a Samara faz bastante formações e o Célio, a gente troca bastante em relação a esse assunto e as falas, elas, via de regra, passam pelo assunto, ora o termo segredo de justiça em relação à história de cada menino, de cada menina que está ali, por vezes sigilo, né? E eu prefiro trabalhar, quando a gente vai conversar, eu prefiro trabalhar muito, num primeiro momento, com a distinção entre esses termos, né? Claro que aqui apenas alinhando, né, um pouco. Segredo de justiça é obrigação. Segredo de justiça é uma decisão dentro do processo judicial desses meninos e meninas que, por força de lei, né, a gente sabe que por força de ética, mas por força de lei, né, é preciso dizer, é definido em todos os processos que correm nas varas especializadas de infância e adolescência, tá? Segredo de justiça, então, é um manto
sobre as informações dentro de um processo, né? Dada a seriedade, dada a vulnerabilidade, dado todas as implicações de você remexer, né? E inclusive abrir espaço para vistas a um processo para quem tiver interesse. Então, até as vistas, até o conhecer o processo é controlado. Não é que as pessoas envolvidas não poderão ver, é que tudo passa pelo filtro de quem é, no caso, presidente quem preside aquele processo, que é a juíza ou o juiz que funciona, sempre com a oitiva do Ministério Público. Então, são termos técnicos, tá? Vamos pensar dentro da casa, dentro do acolhimento. Dentro do acolhimento, o sigilo. O sigilo é um dever profissional. Então, as pessoas que têm profissão, já têm e acúmulo de profissão, já têm os seus códigos de ética, ou mesmo as suas discussões na trajetória da profissão relativamente ao sigilo. E esse, sim, ele pode ser estudado do ponto de vista das normas, e elas existem, essas normas existem em cada profissão, mas também pode, de certa forma, até ser um pouco intuído e muito debatido dentro do acolhimento nesse que a gente está chamando de encontros, né? Que são encontros intencionais entre as equipes e em cada equipe, mas também entre as equipes que a gente mencionou aqui. Uhum. Que é a questão de você ter que entender que aquela vida ela precisa ser reconhecida como digna, como uma vida que precisa ser fortalecida para lidar com as suas questões. Então, você ficar abrindo os processos não só atrapalha muito mais a superação do que a gente quer que essa criança ou adolescente supere, mas também atrapalha no vínculo que você, como profissional, tem com esse menino ou menina. Porque ela já não vai entender que do outro lado tem alguém que, beleza, ali eu posso dizer o que eu quiser, viver o que eu quiser, porque eu tenho total silêncio em relação às minhas questões. Isso rapidamente. Uma outra questão que eu não queria deixar de falar, mas assim, que vai ter que ser bem assim, objetivo, mas que vale a pena a gente refletir nas equipes e pensar nas formações e pensar em outros momentos, existe uma coisa chamada direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem, que está previsto para nós desde que a gente se conhece como Ocidente, tem acordos que a gente chama de acordos de direitos humanos, e todos nós temos esses direitos, reconhecidos, não estabelecidos por lei, reconhecidos como bens da nossa vida. Então, esse menino, essa menina, precisa que a gente entenda que ele não pode ser exposto. Daí em diante, vem toda uma questão relativa a como isso vai ser acomodado no projeto pedagógico, no fazer diário e reavaliado, porque você também não pode imaginar que dentro desse lugar onde a menina ou o menino estão, só 2, 3 pessoas vão saber a história completamente. Primeiro que você não consegue. É ou não é, Samara? Porque o menino é menino. Verdade. Eles falam tudo. Sim, eles falam entre eles, para os educadores, para todos os funcionários e profissionais ali envolvidos no dia a dia do acolhimento. Né? Então, tem toda a discussão de como entra essa escuta especializada, que alguns pensam que a escuta especializada, ela tem um setor de escuta especializada dentro da, entre aspas, né? Porque, assim. na verdade, as pessoas que atendem, que trabalham com meninos e meninas, têm que ter esse apuro, né, da escuta especializada, formação, discussão em relação ao assunto, porque a criança ou adolescente, ela vai olhar para ti e vai dizer, Samara, hoje é o dia, é para ti que eu vou contar essa história. E aí, quantas pessoas dentro do acolhimento, que são educadores ou educadoras, ficam assim, porque ainda não se tinha tido uma oportunidade de discutir com a equipe técnica qual seria o encaminhamento, qual seria a melhor forma, porque daí quem está como educador ou educadora tem muitos saberes fundamentais, a gente, né, tu falasse antes, mas precisa desse aporte, desse suporte técnico, por isso que essas reuniões são importantes. Você não pode sair contando tudo da vida do menino ou da menina como se fosse uma fofoca ou só uma curiosidade, mas você precisa fornecer bases para o posicionamento diante de cada um, porque cada um tem a sua história e aí a sua individualidade e as suas necessidades. É isso, caríssima. É isso. Falei demais, Samarinha? O que tu achas? Hoje Não, acho ótimo, porque quando a gente fala dos diferentes saberes e como a gente conecta isso, é para a gente compreender que há um único objetivo, só que cada um de nós, dentro das nossas possibilidades e da formação, do treinamento que nós vamos receber
para desenvolver as nossas habilidades e competências como profissional ali dentro, é para compreender que tudo está voltado para aquela criança, aquele adolescente, para a família dela. Então, quando a criança desabafa, o adolescente desabafa, mas quando as famílias vão lá visitar, quando a gente presencia conversas, quando a gente presencia situações dessas famílias lá dentro também. Você me fez lembrar do dado do caderno de registro do educador, das trocas de plantão, como se dá essas trocas de plantão, como se dá a conversa entre a equipe técnica e os educadores, quando a coordenação para acompanhar este momento, as trocas de plantão, enfim, do atendimento técnico. Então, são muitos detalhes no dia a dia que na correria e na imediaticidade do atendimento passa desapercebido. Mas o Paulo Freire nos ensina que todo ato nosso, como educador social, tem que ser um ato pedagógico, ou seja, um ato pensado. E esse ato pensado, que muitas vezes é espontâneo, ele vai ser trabalhado, ele vai ser desenvolvido quando nós, educadores, dentro do acolhimento, ou nós outros, qualquer profissional, é treinado, capacitado e educado a treinar as nossas habilidades. Então, não é para o educador de nível fundamental falar com falas de um técnico formado em psicologia. Não é disso que estamos falando, mas é de um educador de nível fundamental ou médio ter uma escuta e saber se portar com a criança dentro do conhecimento das habilidades e competências que ele tem, assim como um profissional de qualquer outro setor dentro do acolhimento. Nós não estamos negando ou nivelando as formações, ou todo mundo faz tudo, porque não é disso que nós estamos falando. E eu comecei falando isso. Cuidar de criança não basta gostar de criança. A gente tem que trabalhar, construir e desenvolver habilidades e competências técnicas necessárias para um cuidado profissional delas. É isso. Então, eu vou me despedindo, depois eu passo para a Samara também dizer um tchau. Queria, assim, agradecer, já dizer que gostei bastante, já me deu vontade de a gente já gravar em seguida o nosso próximo episódio. Nós temos algumas questões aqui, pessoal, queremos saber também a opinião de vocês, então a gente está pensando, até em função dessa conversa que a gente está desenrolando aqui, conversar um pouquinho sobre o projeto pedagógico e sobre, né, o plano individual de atendimento, considerando que a nossa ideia é uma série, né? Fala aí Acolhimento, com 4 episódios, para depois a gente poder partir para próximas discussões e outros formatos de educação. A gente acredita na educação, na pedagogia, na intencionalidade, por dentro do que a Samara dizia agora em relação à própria atuação dentro do acolhimento institucional, mas em relação a várias questões. É isso, eu me despeço, agradeço, até a próxima. Samara. Tchau, gente. Lembrando sempre que quem faz o que dentro do acolhimento não é hierarquizar saberes, mas sim conectar os diferentes saberes, porque nós temos diferentes conhecimentos e condições de compartilhar esse conhecimento. Então, o que nos rege não é a hierarquia de saber, mas é conectar esses saberes para que a gente possa trabalhar de forma muito qualificada com essa criançada e essas famílias que precisam deste atendimento. É isso. Um beijo, gente. Muito obrigada mais uma vez. Valeu. Até a próxima, né, Dani? Nectarem, gostei. Tchau.